Oi, pode vir, pode vir. Eu sou Nathalie Souza do Prosa com Nath Souza e tô naquela série de responder as dúvidas que vocês me enviam. Então, eu tô aqui com o computador, separei aqui algumas perguntas e eu vou lendo e vou respondendo. Vamos lá? Começando. Primeira pergunta. Posso fazer o detox por área? Eu acredito que para uma boa desintoxicação é importante que a gente faça no corpo inteiro, uma desintoxicação sistêmica. É como se fosse uma drenagem linfática manual em pontos específicos. Para mim, ela fica incompleta. Então, quando você for fazer sua desintoxicação, separa um dia só para poder fazer esse procedimento e aí você faz no corpo inteiro para poder ter seus resultados potencializados. Segunda pergunta: é possível tratar uma pele acneica apenas com limpeza de pele e controle de oleosidade? Ou é necessário indicar um dermatologista para tomar algum remédio? Depende de alguns fatores. Quando você recebe o cliente de vocês, o paciente, é importante que vocês façam uma avaliação. Essa avaliação é uma forma que nós temos de tentar identificar a causa. Então, se você identificar a causa e for um fator hormonal, nesse caso é importante a gente estar aliado ou com um dermatologista, ou com um ginecologista, ou então com um endocrinologista. Só os remédios, só os dermocosméticos, eles vão fazer efeito. Só que assim que você parar de utilizar, a acne vai voltar. Às vezes a questão hormonal é muito mais forte, então a gente fica naquela briga de controla por um período e no outro período aparece a acne ou a oleosidade aumenta. Então assim, se for uma questão hormonal, é importante a gente estar aí aliado com outros profissionais para a gente poder tratar a parte interna. Agora, se for uma acne oriunda de um cosmético, de uma maquiagem, de ocupação, sabe? Onde a pessoa trabalha, enfim, dependendo da causa, a gente consegue sim controlar apenas com limpeza de pele e com controle de oleosidade. Mas é importante identificar essa causa. Lembrando que fator hormonal é legal a gente estar com outros profissionais nos auxiliando para que a gente tenha um resultado mais eficaz. Senão os cosméticos eles vão melhorar, mas vai voltar. Melhora, volta, melhora, volta, melhora, volta. A gente fica aí nessa guerra e eu bem sei como é isso. Então é importante a gente auxiliar, né, os nossos clientes de todas as formas possíveis. Então sim, indique um profissional. Agora, se não for questão hormonal, você pode você consegue, nós conseguimos sim controlar a acne com limpeza de pele, controle de oleosidade e home care. Terceira pergunta: o colesterol e o triglicerídeos estando alterado, não se pode fazer o ultrassom? Temos vários tipos de ultrassom na estética. Essa pergunta aqui, eu acho que ela foi direcionada ao HIFU, que é o ultrassom de alta intensidade. É um ultrassom focalizado que vai tratar a gordura localizada, destruindo os adipócitos. Então, é um ultrassom diferenciado. Eu tô falando isso porque essa pergunta veio da lista de transmissão. E na lista de transmissão eu falei sobre o ultrassom de alta intensidade. Então, vamos lá. O ultrassom de alta intensidade, ele não é recomendado para quem tem colesterol e triglicerídeos alto, então não faça. Porque ao utilizar o ultrassom, ele promove o rompimento das membranas dos adipócitos. Quando você rompe essas membranas, esse conteúdo que está interno, ele vai ser derramado naquele espaço intersticial e isso aí pode aumentar ainda mais o triglicerídeos, o colesterol. Então a gente não recomenda. Pede quando o cliente chegar aí para você, peça o exame, né, para poder você ver como é que tá as taxas de colesterol, de triglicerídeos, e aí você avaliar se vale a pena fazer esse procedimento ou não. Lembrando que temos vários tipos de ultrassom na estética. Nesse caso aqui, eu tô falando do ultrassom de alta intensidade, o HIFU. O HIFU, ele atinge os adipócitos, então é um ultrassom diferente, ele faz a morte, a apoptose desses adipócitos. E espalha aí, como eu falei, né? Espalha o conteúdo e por isso a gente pode acabar elevando ainda mais o conteúdo, a gente pode acabar aumentando ainda mais
esses níveis de colesterol, de triglicerídeos. Então, atenção a isso. Se tiver alto, não faça. Vamos para a próxima. Deixa eu passar aqui. Tcharam. Quarta pergunta. Eu sou novo na área da estética facial e não sei quais tratamentos começar. Me ajude, por favor. Ajudo! Mas aqui a lista é longa, viu? Eu acho que a gente tem que começar pelo procedimento que a gente se sente mais seguro. Então, qual procedimento que você se sente mais seguro? Limpeza de pele? Então, começa pela limpeza de pele. Mas aqui eu vou citar alguns. Nós temos limpeza de pele, peeling químico, controle de oleosidade, hidratação e nutrição facial, microagulhamento, argiloterapia. Podemos fazer massagem rejuvenescedora, uma série de tratamentos aí que nós temos para quem está iniciando. Então não precisa nem ter os melhores equipamentos, os equipamentos mais novos. Não precisa. Com esses tratamentos a gente consegue pegar uma gama grande de clientes e ter resultados satisfatórios. Mas comece pelo que você se sente confiante. Limpeza de pele? Comece fazendo a limpeza de pele. Depois evolui para o peeling. Faz uma hidratação, uma nutrição facial, uma massagem e por aí vai. Quinta pergunta. Me tiram a dúvida. Em clareamento de virilha e axila, como faz para depilar? Obrigada. Nesses casos, eu costumo recomendar a depilação a cera ou então aqueles cremes depilatórios que a gente passa e depois retira os pelinhos. Mas assim, o que a gente tem que ter em mente é que quanto mais tempo eu conseguir ficar sem precisar fazendo a depilação constante, melhor. Então, quais são os procedimentos que nós temos que dura mais tempo para esse pelo crescer? Para mim, o principal é a cera. Então, a gente vai nesse fundamento de demora para poder repetir a depilação. Quando a gente faz a cera, a gente fica um ano, ó. Eita, queria eu ficar um ano sem fazer. Sem depilação. Quando a gente faz a cera, a gente fica mais ou menos um mês, né? Para poder fazer novamente o procedimento. Então, seria um procedimento duradouro. Então, por isso, o mais recomendado. Quando a gente tem a pigmentação, né, de axila, virilha, geralmente é devido ao atrito. Então, quanto mais tempo ficarmos sem ter nenhum atrito com aquela região, melhor. E qual o procedimento para isso? Cera ou então aqueles cremes depilatórios, mas vocês avaliem, porque tem gente que, como o pelo ele cresce muito rápido, essa alternativa do creme depilatório, ela acaba tendo que ser feita semanalmente. Então, vejam o procedimento que você consiga estender isso por mais tempo. E aí, se você escolher a cera, é importante não realizar logo após. Então, se você for fazer um tratamento de hipercromia e nesse tratamento você utilizar o peeling químico, então não façam a depilação logo em seguida, espere uns dias para poder se depilar. Ou então você faz antes, então faz, sei lá, uma semana antes de fazer o procedimento de clareamento, faz o procedimento, fica mais algum tempo sem fazer e depois repete, tá? Mas a base escolham uma forma de depilação que dure mais tempo sem você precisar fazer uma nova depilação. Que aí, pra gente, é mais a cera, né? Ou então, a luz pulsada, enfim. Mas aí não é tão acessível, né? Não é todo mundo que faz e tal. Mas seria uma outra alternativa, a luz intensa pulsada. Porque aí você fazia o tratamento dos pelos e entraria com o tratamento de hipercromia. Mas é isso aí. Veja um tratamento que você fique mais tempo sem precisar ficar tendo contato constante com o pelo para poder se depilar. Vamos para a próxima. 6. Pergunta número 6. Número 6. Poderia me explicar um pouco mais sobre o seu post de hiperplasia adipocitária paradoxal causada pela criolipólise? Posso sim! Então, vamos lá. Como é que tudo começa? Hiperplasia paradoxal adipocitária. Isso significa o quê? Significa que as células, seus adipócitos, eles se multiplicaram. Então, a gente tem a hipertrofia e temos a hiperplasia. A hipertrofia é o aumento do volume da célula. A hiperplasia é o aumento da quantidade de células. Aqui, nesse caso, nós teremos o aumento da quantidade de células.
Então, quando nós fazemos a criolipólise, o objetivo é diminuir as células. Então, qual é o objetivo, né, da criolipólise? Ele faz um congelamento, esse congelamento ele gera uma apoptose dos adipócitos e aí reduziria o número dessas células que nós temos. Só que nessa reação adversa, nós teremos o efeito contrário. Então, essas células elas vão se multiplicar e ainda não sabemos o porquê que isso acontece. Por isso, eu falo que a gente tem que ter muita cautela ao resolver, né, realizar esse procedimento. Porque às vezes o cliente da gente, ele tem uma pequena barriguinha que incomoda e aí a gente submete ele a esse procedimento e isso acaba gerando uma barriga em cima da barriga, digamos assim, né? Uma barriga em cima da barriga. E vai gerar complicações muito mais sérias para ele, para ela. Então é importante a gente avaliar os riscos. Antigamente nós tínhamos um caso para cada 20 mil pessoas. Então, assim, era algo que praticamente não acontecia. Só que aí a gente começou a observar casos muito próximos, relatos, mas isso não foi documentado. E aí a gente fica com um pouco de receio porque possa ser algum interesse de empresas, né, de não querer divulgar esses números. Então a gente fica, é como se ficasse abafado, né? O caso abafaram o caso. Mas sempre tem uma pessoa perto da gente que teve essa reação e aí por precaução eu prefiro não realizar esse procedimento e também não recomendo até que a gente tenha uma conclusão, porque a gente precisa saber o que é que causa, a gente precisa saber se causar, o que é que nós vamos fazer para reverter isso. Hoje em dia não sabemos. Já teve casos de pessoas que fizeram a criolipólise e tiveram a hiperplasia. Na tentativa de diminuir essa hiperplasia paradoxal adipocitária, fizeram uma nova criolipólise e piorou o quadro. Teve gente que precisou fazer uma lipoaspiração, outras que precisaram fazer abdominoplastia. Então, assim, é mais complicado a gente tratar. E pode acontecer em homens e mulheres. Tem mais indício em homens, mas pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Então é isso. O que é a hiperplasia paradoxal adipocitária? É uma reação adversa que o nosso corpo ele produz ao realizar a criolipólise, né? Então nos dias teve casos que com 1 mês, com 3 meses, até 1 ano, começou a aparecer a hiperplasia adipocitária. Então, assim, você tem uma margem aí muito grande. Você faz a criolipólise hoje, o cliente pode apresentar essa reação com 1 mês, com 3 meses ou até 1 ano. Teve casos de 1 ano. 1 ano após o procedimento, essa reação aparecer. Então, precisamos ter cuidado com relação a isso, tá? Então, a hiperplasia é o aumento do número de adipócitos, ainda não sabe o porquê, é uma resposta contrária do nosso organismo e precisamos ter cuidado. Aí vocês escolhem se vocês querem realizar esse procedimento ou não, tá? Mas vai de cada um. Próxima pergunta. Pergunta 7! Eu tenho dúvidas no tratamento de estria pós-parto e amamentação, Nath. Vamos lá. Pós-parto e amamentação. A amamentação eu já até gravei um vídeo falando para vocês que eu não recomendo por conta do bebê. Vamos preservar o bebê, então eu não realizo, eu não indico, né, realizar procedimentos estéticos em quem está amamentando. Agora, se é uma pós-gestante, então acabou de ter o bebê, mas não amamenta, mesmo assim, eu ainda espero de 3 a 6 meses para poder começar a realizar os procedimentos estéticos, por conta da questão hormonal. Os hormônios eles não estão estabilizados, eles ainda estão em mudança, se readaptando. Então, por isso, eu prefiro esperar um pouquinho. E aí, quando eu sentir, né, que esses hormônios eles já começam a voltar, que é mais ou menos nesse período, 3 a 6 meses, os hormônios eles começam a se estabilizar e eu começo a fazer os procedimentos estéticos. Aqui nesse caso, ela pergunta sobre estria. Sabe por que é perigoso? Deixa eu contar para vocês.
nós sabemos que com a gestação nós temos alterações hormonais, não é verdade? Essas alterações hormonais, elas podem gerar uma hipercromia, ainda mais quando a gente associa a algum procedimento inflamatório. Quando a gente vai tratar estria, a gente vai precisar lesionar aquela pele para tratar. Então a gente vai promover uma agressão no corpo para o corpo poder gerar uma inflamação e produzir colágeno, aquela cascata toda que a gente conhece. Só que essa inflamação que a gente promover nesse organismo, ela pode gerar um efeito contrário, pode gerar uma hipercromia. E aí, como é que vai ficar? É complicado. Então, por isso, para nossa segurança, para a gente fazer um tratamento que não tenha reações inesperadas ou que não fuja tanto do nosso controle, é importante a gente esperar que esses hormônios, né, esperar a regularização desses hormônios. Então, espera aí um tempinho, 3, 6 meses, aí vocês começam a realizar os procedimentos estéticos. Essa é a minha conduta, tá? É o que eu tô passando para vocês, o que eu faria. Vamos para a próxima! Oi, Nath maravilhosa! Maravilhosa é você! Me ajude quando vou trabalhar com radiofrequência e massagem redutora. Qual a sequência? Eu faço primeiro o quê? Nesse caso aqui, não tem uma ordem que você precise seguir. Eu gosto de fazer a radiofrequência e em seguida a massagem redutora, a massagem modeladora. Então eu sigo essa ordem. Primeiro radiofrequência e depois a massagem. Próxima! O uso do microagulhamento tem um intervalo de sessão igual ao facial. A indicação home care seria uma hidratação profunda. A vitamina C seria como uso diário. Vamos lá, então. Basicamente, a linha de raciocínio é a mesma, porque a gente vai promover uma inflamação nesse corpo e é ideal que a gente espere o corpo reagir a essa inflamação para a gente vir com um outro procedimento inflamatório. Mas quando a gente fala de estrias, e aqui nesse caso eu acredito que seja direcionado para isso, porque foi uma pergunta enviada para a lista de WhatsApp que a gente tinha acabado de falar sobre estrias e microagulhamento. Então, né, pegando aí esse link. Quando você fizer o microagulhamento para tratar a estria, é importante que você observe a reação do corpo da sua cliente. Então, tem pessoas que elas vão reagir mais rápido e vão conseguir passar pelo processo de reparação muito mais rápido do que outras. Então, observe, você fez lá o microagulhamento, pede para a cliente voltar na próxima semana, no dia seguinte pede foto, vai acompanhando através de fotos ou então a presença dela, né, no consultório, na clínica de vocês, para que você consiga fazer uma avaliação, porque é individualidade biológica. Então você tem que ver como é que o corpo vai reagir, se ele respondeu mais rápido, e aí de acordo com essa reação você pode ou prolongar esse tempo ou então diminuir. E continuando a pergunta, ela fala assim: a indicação home care seria uma hidratação profunda, a vitamina C como uso diário. Nesses casos de estria, nós vamos trabalhar com hidratação e com ativos que promovem e que auxiliem, né, na formação de colágeno. Então, eu sempre indico vitamina C e silício orgânico sempre. Então, quando você for fazer tratamento para estria, escolham esses ativos. E aí vocês indicam uso diário mesmo. É importante. Além do uso tópico, você pode pedir também para a cliente de vocês ingerirem vitamina C. Então, consumir bastante alimento que seja rico em vitamina C. Dessa forma, vai favorecer a produção aí desse colágeno. Então, tá certinho. E a outra pergunta. De 15 a 20 dias para fazer novamente o ultrassom focalizado? Vamos lá. Isso aí vai depender do fabricante do aparelho, dos parâmetros que possui seu aparelho. Nós percebemos nas literaturas um espaço de 7 a 20 dias. E tem autores que relatam que fizeram a utilização do ultrassom de 3 em 3 dias. Por isso é importante você verificar os parâmetros do seu aparelho e perguntar ao fabricante, porque eles vão conseguir te orientar da melhor forma. Eu faço uma média de uns 15 dias para a gente poder ficar ali no meio termo. Mas pergunte, veja aí como é seu equipamento, fala com a empresa responsável e pergunta qual o prazo mais ou menos que eles estimam. Mas nas literaturas a gente encontra desde 3 dias, intervalo de 3 dias, até 20 dias.
E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou então manda para mim que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Beijos, beijos e até a próxima!